não é o fim, mesmo que tudo diga que acabou. Existe um Deus que escreve recomeço. Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do SupereiCast. Hoje com essa convidada linda, psicanalista, terapeuta, a Luciana. Ela tá trazendo pra gente um lindo testemunho que o tema é Eu Sobrevivi. Ela sobreviveu a perdas, lutos, dores e hoje está aqui para contar pra gente tudo que Deus tem feito na vida dela, que já fez e tem feito. E eu já te convido a se inscrever no nosso canal. Quanto mais inscritos tem, mais o YouTube entrega os nossos vídeos e você vai ajudar a que esses lindos testemunhos de mulheres reais chegam em outras vidas e possam ajudar também outras mulheres, outras pessoas que estão precisando ouvir esses testemunhos de superação. E aí eu já quero apresentar para vocês a nossa linda convidada, Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui hoje. Eu quero te convidar a se apresentar para quem está assistindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Lima, sou esposa, sou a mãe da Ana Carolina e a Ana Clara, sou serva do Senhor, hoje sou evangélica e terapeuta e psicanalista, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Gente, mais uma vez, se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse lindo testemunho de superação. Luciana, já conta pra gente, né? Você acabou de falar assim, hoje cristã, antes você era de outra religião. Já vamos começar já com o teu testemunho, contando aí de como você conheceu a Jesus. Hoje a Luciana, nós somos da mesma igreja, né? E ela é uma bênção, uma mulher de Deus. E sabendo da tua história, né, que antes você era de outra religião, quero já começar dessa fase. Como você conheceu a Cristo, Luciana? Eu nasci em berço católico, toda a minha família é católica, né? Eu sou paraibana, sou do Nordeste. E quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, continuei sendo católica, professora de catecismo. Católica doente, né? Aquelas católicas praticantes de verdade, eu e minha família. E um certo dia, meu filho, o Wellington, ele foi convidado para ir na igreja evangélica, foi escondido de mim, porque eu não gostava. E foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e na quarta que ele veio me falar que queria mudar de religião, que não queria ser mais católico. E eu perguntei para ele várias vezes por quê, e ele falou: eu conheci Deus verdadeiramente. E para mim eu fiquei indignada, né? Porque assim, católica há muitos e muitos anos, mas tudo bem, respeitei. Ele foi, e nessa mesma noite que ele chegou, e ele entrou dentro do quarto e começou a falar alto, alto, e eu abri a porta curiosa para saber o que estava acontecendo. E ele estava falando em línguas. E aquilo me impactou de verdade. Foi uma coisa linda, uma coisa muito, muito, muito linda. Eu via no quarto dele uma luz, assim, sabe? Comecei a ter aquela visão extraordinária do meu filho. E foi aí que, pelo convite dele, eu participei de um culto. E não fiquei muito satisfeita a primeira vez, assim, fiquei meia fria. Foi quando uma missionária chegou perto de mim contando a minha infância, a minha vida. E até cheguei para ele e falei assim: você contou toda a minha vida para essa mulher? Ele: não, mãe, nem conheço. Então voltei outras vezes e cheguei ao ponto de chegar com o padre e pedir para sair da igreja católica e continuei na evangélica e aceitei Jesus. E fui ao batismo do meu filho, e quando meu filho foi batizado, ele chegou para mim e falou assim: eu vou ver cada uma de vocês se batizando, que era eu e as irmãs dele que estavam no batismo, né? E aquilo ali tocou meu coração demais. E eu continuei indo sem compromisso nenhum na igreja. Depois eu comecei a fazer aulas de nova convertida, né? E depois cheguei a me batizar. E no dia do meu batismo, junto com as minhas filhas, eu tive um sonho, uma revelação de Deus. Eu tive um sonho, meu filho morrendo. E foi muito forte aquele sonho, que parecia que eu estava vivendo aquilo, que eu chegava na minha casa e encontrava um monte de jovens. Aí
Aí também continuei, e no quinto dia do sonho, depois logo do sonho, foi na época da Páscoa, foi nessa época que teve um evento, e eu estava sentada lá na igreja, né, junto, meu filho estava se apresentando na cantata, lindo, e a missionária chegou perto de mim e falou: toma aqui essa criança. A criança estava vestida de anjo. E ela falou assim: você se importa de andar na igreja com ele? E começaram a cantar que ele tem anjos voando nesse lugar. E aí eu com a criança na igreja, andando. E esse dia foi muito forte. Desculpa. E eu andando na igreja com essa criança. Terminou a cantata e meu filho chegou e falou: mãe, você estava muito linda. E fomos para casa feliz, eu falando com ele, e a gente ficou um bom tempo conversando sobre ele me perguntando o que eu estava sentindo em ser evangélica, que tudo mudou, e eu conversando com ele, que eu estava feliz, que eu encontrei realmente Jesus, né? E que era tudo diferente na nossa vida. As minhas filhas falando com ele, que também estava feliz, minhas filhas agradecendo a ele por ter levado a gente para a igreja. E ele falou para mim assim: mãe, você estava linda de azul, você parecia o céu. E meus filhos sempre teve assim um carinho muito grande até hoje, minhas filhas: mãe, eu te amo. E ele entrou no quarto e ele falou: mãe, não me acorda muito cedo que eu não vou na escola, me acorda de 7 horas da manhã. Eu falei: tá bom, filho. Daqui a pouco ele volta de novo. Aí eu falei: o que foi? Ele: não, eu só queria te falar que você é a melhor mãe do mundo e que eu te amo muito. Esse eu te amo ele sempre falava, né? Todos os dias ele falava, né? Minhas filhas também até hoje. Todo dia: bom dia, mãe, eu te amo. E foi dormir, eu fiquei mais um pouco, eu orei, esperei da meia-noite, orei, falei com Deus. E no outro dia, eu sempre acordava de 6 horas da manhã para desligar os ar-condicionado. Aí eu entrei no quarto das minhas filhas, desliguei o ar-condicionado e abri o quarto dele, mas eu falei: não, ele pediu para mim acordar ele às 7 horas. Eu não entrei no quarto dele. E quando deu 10 para as 7, eu entrei no quarto e fui desligar o ar. Desliguei o ar e fui acordar ele. Eu acordava, eu falava normal para ele acordar, ele não me respondia. Aí eu abri as cortinas e falei assim: você pediu para me acordar. Quando eu abri a cortina, quando eu olhei para o meu filho estava assim, pálido. E quando eu peguei nele, ele estava muito gelado, e eu levantava ele e gritava: o Hélito, e ele já não me respondia, né? Então eu fiquei ali abraçado com ele, comecei a gritar e saí gritando, só tinha eu e minhas filhas. E minhas filhas levantaram e a gente ficou desesperada, e eu pedindo socorro. Então os vizinhos vieram, a gente colocou ele no carro e eles foram, levaram ele para o Semeru, né? Só que eu fiquei em casa, ninguém deixou eu ir, porque eu estava muito nervosa. E eles foram, daqui a pouco retornaram e falaram para mim que meu filho estava fazendo exame. Só que meu filho não estava fazendo exame. Meu filho já saiu da minha casa morto. E por muitas vezes Deus falava no meu coração, e eu sempre lembrava do meu sonho. Falei: Deus, o Senhor está me preparando por esse momento. Então chegou o pastor, né, da igreja, a esposa dele, e umas irmãs, e as irmãs começaram a orar. E quando as irmãs estavam orando, eu estava sentada, o pastor estava do meu lado, a pastora do outro lado. Aí o pastor falou: para, a Luciana é uma mulher de Deus. Aí ele olhou para mim e ele falou: seu filho não se encontra mais conosco. E assim, parece que Deus me preparou para aquele momento, sabe? E eu parei, aí ele
a esposa dele, a pastora, me abraçou, falou que estava junto comigo e eu não tinha mais reação. Dali mesmo eu fiquei parada, não sabia mais de nada. E na minha casa, na frente da minha casa, estava exatamente como eu sonhei. Cheio de jovem, que meu filho estudava no Apolo, tocava na banda do Apolo, e a banda estava todo mundo lá, estava um montão de jovem. Então eu comecei a escutar os barulhos e eu pedi para ir lá fora. E quando eu cheguei lá fora, muito jovem, lá fora, exatamente como Deus tinha me mostrado em sonho. Então, todo mundo perguntando se era verdade, e o pastor olhou para mim e falou assim: você quer comunicar ou você quer que comunique? Aí eu falei assim: pode comunicar, pastor. Aí o pastor foi e falou que meu filho tinha falecido, que era verdade, e que no momento eu não sabia como é que ia ser, onde ia ser o velório, nada mais, ia colocar tudo na rede social. Que na época era só Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. E eu entrei. No momento eu fiquei calma, porque eu tinha minhas duas filhas. Eu podia acalmar minhas filhas, que também estavam em pânico, desesperada. Foi quando meu tio veio, buscou a roupa dele, falou, olhou para mim, abraçou e falou: qual a roupa que você queria que seu filho fosse? Aí eu pedi para minha filha pegar a roupa que ele estava na igreja um dia antes. E eles levaram. E todo mundo preocupado, porque eu estava muito calma. Muito calma. E todo mundo refez tudo. Quando eu me levantei, eu tive um pré-desmaio, fui colocada num carro para ir para o hospital, levaram no hospital, e minha família toda católica, foram ver o velório do meu filho, E eu não participei de nada, de vestir, de nada, porque eu estava controlada, mas não tinha como eu participar de nada. E foi um momento muito difícil, Isa, foi um momento muito difícil para mim. Enterrar meu filho foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quando eu saí daquele cemitério, foram tanta gente naquele cemitério que nossa, mãe, foi quando o professor da banda do Apolo chegou para mim e falou assim: dona Luciana, tá a banda toda do Apolo aqui. A senhora autoriza a gente tocar uma música na frente do cemitério, porque não vai poder entrar. É muito grande a banda. E não faltou nenhum. Aí eu falei assim: eu autorizo sim. E quando eu saí do cemitério, eles fizeram uma homenagem para o meu filho na porta do cemitério, muito, muito, muito grande. Então, foi uma coisa muito forte para a minha vida. Mas ainda assim eu tinha que me levantar, fui para casa junto com minhas filhas, e eu tinha que enfrentar tudo aquilo. E me isolei, fiquei isolada, as pessoas muito preocupadas comigo, mas eu silenciei. Foi um momento de eu viver meu luto, foi silenciar. Eu não queria comer, não queria ver ninguém, queria ficar sozinha com Deus. E aí veio as perguntas para o Senhor: Senhor, eu te aceitei, e olha, eu não estou entendendo o que eu estou vivendo. E fazia pouco tempo que eu tinha me batizado, pouquíssimo tempo. E veio aquela confusão na minha mente, aquelas perguntas sem resposta. E
a minha filha mais nova, a mais velha, a Carolina, chegou assim para mim e falou assim: mãe, será que foi porque a gente mudou de religião que levaram meu irmão? Então, assim, eu tinha que estar preparada para essa resposta, eu tinha que estar preparada. E no quinto dia que meu filho, fazia 5 dias que meu filho tinha falecido, eu fiquei sabendo por telefonemas que meu pai foi internado às pressas no Rio Grande do Norte, no Natal. E a mulher do meu pai falou que ele estava me chamando, queria me ver. Aí eu escutei, meu marido falava assim: não, ela não tem condição de jeito nenhum ela não pode nem saber o que está acontecendo com o pai dela. Então foi que eu estava por trás dele, eu falei assim: o que está acontecendo com meu pai? Peguei o telefone e ela falou: eu sei que você está sofrendo, mas eu preciso falar isso, seu pai quer te ver. Aí eu perguntei pro médico, o médico falou assim: eu não autorizo ela a ir. E eu falei: eu vou assim mesmo. Aí eu liguei para ela e falei: pode comprar passagem para mim, para minha filha. E eu peguei aquele avião pedindo a Deus numa direção e conversando com Deus. E quando eu cheguei em Natal, fui direto para o hospital. Meu pai já estava no UTI, meu pai não falava mais, e quando eu cheguei, ele falou: minha filha. E eu peguei na mão dele e ele falou assim: eu sei que você está sofrendo muito, filha. Meu filho, eu sou a primeira filha, meu filho foi o primeiro neto dele. E ele era apaixonado pelo meu filho. E ele falou assim: o meu menino morreu. O menino, que ele chamava meu filho de meu menino morreu. Não foi? Eu falei assim: não, pai, tá tudo bem. Eu só falava assim para ele: tá tudo bem. E ele falava para mim: não tá não, filha. Não tá tudo bem não. Você tá sofrendo. Aí eu falava assim: não, pai, mas eu vim aqui te ver. E o médico olhava para mim assim do lado, ele falou para mim: seu pai não estava falando. Aí eu olhei assim para ele falou assim: essa é minha filha querida. Ele falou pro médico. Aí eu segurei a mão dele e eu tinha muito assim, toda vez que eu ligava pro meu pai, eu falava muito de Deus para ele, né? O Deus que o Elton me apresentou. Eu falava muito de Deus, e ele falou assim: filha, me apresenta esse Deus que você tanto orava por mim. Foi aí que ele aceitou Jesus, dentro do hospital. E aquilo ali foi muito, nossa mãe, foi muito impactante. Eu quero aceitar o Deus do meu neto e o seu Deus. E quando ele aceitou Jesus, com pouco tempo ele começou a tremer. E o médico falou assim: dona Luciana, saia da sala, que a gente vai tentar reanimar seu pai. Eu falei: não vou sair, eu vou ficar aqui. E ele falou assim: não, a senhora já passou por um momento muito difícil. E eu fiquei segurando a mão do meu pai, eles tentando animar, mas não conseguiu. E meu pai morreu segurando a minha mão. E foi outro momento muito difícil na minha vida. Se passaram 9 dias da morte do meu filho para a morte do meu pai. Então, tive aquele processo de cemitério, velório, tudo novamente. Quando eu voltei com a minha filha, eu não encontrei o chão. Depois do velório do meu pai, eu não conseguia voltar para o Rio de Janeiro porque eu estava muito fragilizada. Então eu fui para a casa da minha mãe, que era na Paraíba, né? Era só 2 horas de viagem. E quando eu cheguei na minha mãe, e encontrei a minha mãe também debilitada, porque minha mãe era muito apegada ao meu filho e também tinha perdido meu pai. Ela já não vivia mais com meu pai.
mas ela sentiu muito a morte do meu pai também. E como eu não podia voltar para o Rio sozinha com minha filha, minha mãe voltou junto comigo. Voltamos juntos. E quando a gente voltamos, quando eu cheguei em casa e eu falei que eu tinha que ser forte, eu olhava para mim no espelho e falava toda hora que eu tinha que ser forte. Foi quando minha mãe também começou a falar que queria morrer todos os dias, queria se encontrar com o neto dela, que não ia conseguir viver. E ela era diabética e mais um certo dia, minha filha me acordou de madrugada, minha mãe passando muito mal e eu chamei a ambulância, coloquei a minha mãe dentro da ambulância e o médico falou na ambulância que ela estava muito mal e ela segurou minha mão forte, forte, e falou assim: filha, eu quero te pedir desculpa por tudo que eu não fui para você. Você soube ser minha filha, mas eu não soube ser sua mãe. Mas eu só quero te pedir perdão. E também quero aceitar, Jesus, esse Deus que você tanto fala, que tanto te dá tanta força. E minha mãe aceitou Jesus naquele momento na ambulância. A enfermeira também, que estava junto comigo na ambulância, ela era evangélica e ela começava a louvar dentro da ambulância. Foi um momento muito difícil, mas um momento muito bonito ali, sabe? Minha mãe, que era católica daquelas doentes. E muitas vezes eu estava orando e minha mãe sempre chegava, né, com alguma coisa para atrapalhar uma oração, atrapalhar a nossa oração. E ela aceitou Jesus e entrou no hospital e eu entrei logo após, porque eu pedi para entrar e eles me deixaram entrar. Quando eu entrei, fiquei um pouco na sala com ela. E tive que voltar para casa, pegar algumas pertences dela, alguns documentos que eu saí muito rápido. E no momento que eu ia voltar, falei para ela: mãe, eu tô indo em casa e volto. Ela falou: me dá um abraço, filha. E eu abracei minha mãe e ela falou assim: tô te abraçando como eu nunca abracei você na vida. Eu tenho um orgulho de você, filha. Ela começou a olhar para mim, ela falou: filha, né? Eu nunca te chamei dessa forma. E eu abracei a minha mãe, falei que eu a amava. E ela olhou para mim com aquele olhar cheio d'água. E ela falou: vai lá buscar o documento. E eu fui em casa buscar o documento. Quando eu estava retornando para o hospital, no caminho eu recebi a ligação que minha mãe tinha falecido. E começou tudo de novo, né? E eu fui para o hospital, reconheci o corpo da minha mãe, fui arrumar minha mãe, aquele processo de cartório, tal, velório, e aquele processo de luto, tudo de novo, né? Que na verdade eu não consegui nem ter um luto, porque quando eu estava começando o processo de luto do meu filho, morreu meu pai, depois morreu minha mãe. E quando eu voltei para casa, eu falei assim: não. E eu falei, comecei a orar a Deus, e eu falei: Deus, aqui não morre mais ninguém. Eu lembro que eu gritava, eu não orava. E eu, minhas duas filhas, e eu gritava desesperada. Eu acho que foi um grito desde que meu filho morreu. E todo mundo: que é isso? Me acalmando. E eu falava: deixa eu gritar, deixa eu chorar. Na verdade, eu não estava chorando pela minha mãe só, eu estava chorando por todos. Que eu não consegui chorar. Eu só conseguia ter força. E nesse dia eu desabei. Eu fui hospitalizada nesse dia. Eu fiquei 5 dias no hospital. E comecei... Quando eu voltei para casa, minhas filhas todas desesperadas. E eu lembro que eu entrei no quarto e eu olhei a casa toda e eu conversava com Deus. Falava: não é possível que o Senhor não está comigo. E foi quando minhas filhas chegaram lá no quarto e falaram assim: mãe, a gente quer conversar com você.
E eu sentei na cama e falei com elas e ela falou, mãe, eu sei que tá doendo tanto pra você. Foram tanta perca, mãe, mas eu preciso de você. E Clara também precisa de você. Foi minha mais velha. Mãe, a gente não vai conseguir viver sem você. E eu olhei para elas e falei assim, filha, mãe vai ser forte. Eu prometo a vocês que eu vou ser forte. E elas me abraçaram, ela falou, mãe, você precisa ser forte. Então, naquele dia, Lisa, foi muito forte. E eu consegui ser forte, eu me levantei no outro dia, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não te aceitei. De qualquer forma, eu aceitei com o coração aquebrantado, eu te aceitei porque eu sei que tu é meu Salvador. Isa, eu olhava para o espelho, eu orava tanto que eu falava assim, Senhor, não acordei desse jeito, mas eu vou me levantar. E eu me lembro desse dia que eu peguei o meu quarto, fechei o meu quarto e eu falei, só vou voltar aqui de noite, não vou entrar mais nesse quarto. E comecei, minhas filhas olharam para mim e falaram, mãe, você tá bem? E eu falava, tô bem. Tô bem, filha. E a menina que trabalhava na minha casa, dona Luciana, a senhora tá bem? Eu falava, tô bem. E eu comecei a arrumar as coisas do meu filho, pedir para doar as coisas dele. E comecei a fazer a doação. E minha filha falava assim para mim, tem certeza que você quer isso, mãe? Tem certeza? Eu sim. Tenho certeza. E aquilo ali eu tava doendo. Eu lembro que as pessoas queriam me ver, queriam orar por mim, queriam me ver, vinham me visitar. Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, eu vim te dar força e eu tô saindo aqui com a tua força, sabe? E aquilo ali eu fui me moldando, Deus foi me moldando e eu ia pro culto e cultuava e todo mundo olhava para mim e ficava preocupada, você tá bem? Eu falava, eu tô bem. Foi quando uma amiga minha, Luciana, ela chegou na minha casa e falou, Lu, vamos no culto ali comigo. Eu fui no culto na Barra da Tijuca, na igreja de Aline Barros. E era uma festividade. E eu estava lá no finalzinho da igreja e a Aline Barros estava ministrando e ela falou assim, Deus está mandando fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer. Ela desceu lá de baixo, ela veio ao meu encontro. E ela falou assim, Deus manda te dizer que o que você pensa que é perca foi devolução. Você apenas devolveu o que era teu a Jesus para que você não chorasse lá na frente. Deus estava cuidando de você. E como prova do que eu estou falando é de Deus, Ele vai te dar um monte de criança para você cuidar. E eu falei assim, meu Deus, eu sei que eu chorava, ela me abraçava e ela começava a ministrar, orando, e ela voltou, e quando ela voltava, ela começava a cantar, e ela falava, é para você. Deus está falando com você. E tudo ela falava, era para você, né? Então eu saí impactada naquele dia e quando eu cheguei no culto, uma semana depois, o pastor subiu no altar e ninguém sabia de nada, né? Porque foi numa igreja, outra igreja, ninguém sabia de nada. Aí o pastor falou assim, a coordenadora do departamento infantil pediu para sair. Eu fui ao monte e orei a Deus e perguntei ao Senhor quem poderia ser, quem o Senhor me mostrava para ser uma coordenadora do departamento infantil. E o Senhor mostrou a irmã Luciana. Eu olhei assim, eu falei assim, aí ele falou assim, o Senhor falou que eu desse esse departamento infantil nas suas mãos. E foi aí que eu entendi o que a pastora Aline Barros falou naquele dia, que Deus ia me dar um monte de criança para me cuidar. E eu fui coordenadora por 8 anos. Todo ano que se trocava de coordenadora, ele falava, olhava para mim e ele falava, Deus não pediu para mexer com a senhora. E aí eu fui cuidando de crianças, né?
E nessa época também eu entrei, foi uma das coisas que me alertou para cuidar. Foi quando eu entrei no Facebook, eu comecei a participar de um grupo, mães que perderam seus filhos. Então eu entrei nesse grupo para compartilhar a minha dor, para falar da minha dor. Eu não conseguia falar muito da minha dor porque eu tinha aquele momento sempre de ser forte. Eu tinha que ser forte, eu cobrava muito de mim, eu tenho que ser forte. E eu comecei a ver esse grupo no Facebook, eu falava assim, eu vou entrar nesse grupo, eu quero contar a minha dor, eu quero compartilhar a minha dor com alguém. E quando eu entrei nesse grupo e comecei a olhar as dores de outras mães que perderam seus filhos, eu parei assim, eu falei assim, Jesus, eram mães que perderam o filho drogado, eram mães que perderam o filho dentro de favelas que não poderia nem ter o corpo para poder enterrar. E eu parei por algum momento, eu falei assim, o Senhor levou meu filho dentro da minha casa. O Senhor me deu o privilégio de enterrar meu filho. E quando eu olhava essas mães desesperadas, postando as fotos dos filhos e tal, então eu não me apresentei como uma mãe que perdeu um filho, eu me apresentei como uma pessoa que queria ajudar elas. E comecei a ajudar essas mães, comecei a conversar com essas mães, comecei a atender, a acolher, sabe? A ter um acolhimento diferente. E todo mundo ficava me procurando e passando mensagem para mim que estava ruim, e eu começava a fazer uma oração, começava a falar de Jesus. Ganhei almas nesse grupo, pessoas foram para a igreja nesse grupo, só que ninguém sabia que eu tinha perdido um filho. E teve uma mãe que falou, como foi que você entrou nesse grupo, que só pode entrar nesse grupo mães que perderam o filho? E você não falou nada que você perdeu o filho, você não falou nada. Foi aí que eu fui contar que eu tinha perdido meu filho. Então, quando eu falei, eu já falei curada, sabe? Eu já não falei com aquela ferida, com aquela dor. Eu já estava entendendo o propósito de Deus em ter levado meu filho. Eu já estava entendendo por que meu filho levou a gente para Jesus. E eu já estava assim, naquela fase daquela aceitação, naquela fase da cura do luto. Já estava me curando do luto. E aquilo ali foi uma descoberta muito grande, assim. Eu me descobri, eu chegava na rua, as pessoas falavam, você é a mãe do Hélito? Eu, sim. Nossa, seu filho era isso, seu filho era muito educado, seu filho era isso. Então, eu conseguia escutar e conseguia falar assim, muito obrigada, muito obrigada. Ah, você educou seu filho muito bem, eu falar muito obrigada. Então, eu não conseguia isso antigamente. Eu não conseguia falar do meu filho, sabe? Não conseguia ir. Comecei a falar do meu filho, né? Quando eu entrei pelas portas da nossa igreja hoje, né? Fazia 2 dias que aquela igreja tinha aberto e eu entrei por aquelas portas e eu cheguei lá e eu falei assim, Senhor, eu vou entrar aqui calada, eu não vou falar quem eu sou, não vou falar o que eu fui em outras igrejas. E sentei naquele banco ali, quietinha. Eu estava trocando de igreja, né? Eu estava querendo sair da minha igreja para vir. Meus pastores, a maioria das pessoas saíram da igreja, foram para Portugal, meus pastores. E eu fiquei não querendo ir mais na igreja. Foi quando eu passava em frente dessa igreja, e Deus falava assim, ó, você vai entrar por essas portas. E quando inaugurou, eu cheguei lá e não consegui entrar de tanta gente. Voltei. Aí no segundo dia eu consegui entrar. E eu fiquei sentadinha, assisti o culto, fui embora. Eu falei assim, mas Deus, ali, tanta gente, muita gente, Deus falava assim, volta,
E nessa semana foi uma semana de inauguração, era muita gente, né? E na outra semana, aí eu comecei a escutar sobre consagração, e eu gostava muito de consagração, que eu fazia parte também da mesa de consagração, e eu voltei. Outra vez, não voltei em culto, mas voltei em consagração. E estava sentadinha lá. E foi quando a coordenadora do departamento de consagração, a irmã Edna, né? Ela chegou perto de mim e ela falou assim: Deus mandou eu vir aqui falar contigo. Deus mandou eu te dar o microfone para tu dar um testemunho de vida. Aí ela não sei porquê, mas Deus mandou eu vir aqui convidar você para te dar um testemunho. E eu falei: não, Senhor, não vou me acovardar. E eu cheguei lá na frente e eu dei um testemunho que eu tinha perdido um filho, mas eu já dei um testemunho diferenciado. Eu dei um testemunho dando força às pessoas, sabe? Que estivesse passando pelo luto, que não desistisse, né? Que a dor, ela ia se transformar, o esquecimento jamais, mas a dor ia se transformar em cicatriz, ia se transformar em experiência para a gente levantar outras pessoas que tivessem no luto. Falei da perca do meu pai, da minha mãe, e todo mundo olhando assim para mim. E quando eu terminei, a irmã Edna veio, me abraçou. E ela veio até chorando, mas eu não chorei nesse dia. Eu dei meu testemunho e eu falava: Senhor, eu tô curada, Senhor, eu tô curada. Eu saí dali super feliz, feliz. Até pessoas me procuraram e falaram assim: como que a senhora falou do seu filho, de tanta morte? E a senhora está aí falando. E eu falava assim para mim assim: Senhor, o tempo de chorar acabou. O tempo de chorar acabou. E, Luciana, foi nesse momento, nessa virada, né? Você está falando da igreja e tudo mais, Isso. que você decidiu se levantar. Você Sim. decidiu não chorar mais e você conseguiu? Consegui. Eu dei uma reviravolta muito grande na minha vida, assim, porque eu me sentia incapaz, na verdade. Eu falava: não, eu não vou conseguir. Tudo que eu ia fazer alguma coisa, Isa, eu falava: não vou, não é pra mim, eu não vou conseguir. Eu já era formada, já tinha uma formação, mas assim, pra mim não era nada. Não atuava. Né? Nunca falava pra ninguém o que eu era, o que eu não era. Então eu comecei, Deus começou a me mostrar quem eu era. Então todas as pessoas que me conheciam achavam assim, que eu era uma mãe que perdeu um filho, que estava ali, que chorava, era uma coitadinha. Então um dia eu falei assim para Jesus, eu me lembro desse dia, eu falei: Jesus, eu não sou coitadinha, porque eu não escolhi me vitimizar, eu escolhi me levantar. E eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar pela minha escolha, né? E desse dia para cá eu comecei a trabalhar isso em mim. Foi quando veio o AVC, né? Eu comecei a ter problemas no coração, também não sabia, foi tudo depois dessas mortes. Eu comecei a ter pressão alta e a médica sempre falava: não, essa pressão é normal, porque, por conta dessas perdas que você teve. E um certo dia eu desmaiei dentro da igreja, na consagração. Fui parar no hospital e quando chegou lá no hospital eu estava com a pressão 27, infartando. E esse dia a médica falou que eu estava com um problema sério no coração. Eu comecei a me cuidar. Foi quando o médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia do coração, né? E eu fui deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá. Quando eu tive a segunda vez, quando eu tive... Aí eu fui no hospital do coração e quando eles fizeram o exame, eles falaram assim: não tem vaga para esse mês, tem vaga daqui a 2 meses, né? Aí eu falei: tudo bem. Aí ele falou, conversaram lá os médicos, aí voltaram, falou: não,
mas a gente vai agendar para a próxima semana. Aí eu falei, como assim? Se não tinha vaga para esse mês, só 2 meses, e eu vou ser agendada para a próxima semana. Então eu saí de lá com a cirurgia marcada, né? E me convidaram para dar uma palavra no café de mulheres. Eu fui no outro dia, no sábado, e quando eu retornei, eu dei um apagão dentro do carro. E desse apagão eu bati com o carro. E quando me socorreram, me levaram para um hospital. E eu falei que eu estava com cirurgia. Aí o médico falou, você sabia que você tem problema no coração? Eu falei, sim, eu estou com a cirurgia marcada. Isso era no sábado, não, isso era na sexta e a minha cirurgia era na segunda. Aí ele falou assim, coloca ela na ambulância que ela vai para o hospital agora. E isso eu sei que eu fui bater no hospital Laranjeira antes do tempo, né? E vi aquele povo todo fazendo um montão de exame, um monte de médico fazendo exame. E eu falava assim, Senhor, se eu morrer hoje eu morro feliz, eu tô contigo. Mas as minhas filhas, sempre eu falava das minhas filhas, né? Minhas filhas vão ficar sozinhas, Jesus. E eu comecei a louvar, e o médico olhar para mim assim, eu comecei a louvar ele, me deixou numa sala, me troquei para fazer cirurgia. E eu estava numa sala com 4 pessoas e tinha uma das mulheres que estava muito nervosa, muito nervosa. Aí eu fui, cheguei perto dela e ela falou assim, ai, tô muito nervosa. Vou botar uma válvula no coração, e eu sei que eu botei a mão no coração, comecei a orar, e a outra, a senhora me ora? Então eu comecei a orar, e quando eu olhei, o médico estava parado na porta, me olhando, né? Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, me desculpa, doutor. Ele falou, não, é a senhora que vai operar agora. Aí eu falei, poxa, cheguei, tava todo mundo, eu vou na frente de todo mundo. Aí eu fui operar, e o médico conversando comigo, aí chegava um, chegava outro, e eu falava assim, doutor, a coisa é muito séria, né? E ele falava assim, é muito sério. Aí eu falava, tá bom. Aí ele, tá preparada? A gente vai dar anestesia agora. Aí eu falei assim pra ele, só fiz assim, senhor, doutor, pode me dar um minutinho? Aí ele falou assim, nossa, aí fechei o olho. Fiz a minha oração e quando eu abri os olhos, eu falei, pode? Aí ele falou assim, podemos começar. Aí eu falei, pode sim. Sei que quando eu fui acordar dessa cirurgia, eu já estava numa sala, cheia de aparelhos, cheia de fio aqui no coração, e a enfermeira falou, vou chamar o médico. Ele pediu que assim que você acordasse, chamasse ele. E o médico veio e falou pra mim assim, sabia que você é um milagre de Deus? Aí eu falei, glória a Deus. E ele falou assim, eu não sei como, mas a gente está estudando seu coração. A sua pressão alta não estava dando informação ao teu coração. Seu coração estava tranquilo e sua pressão alta. Por isso que você não infartou para a morte, você não morreu. Mas você é um milagre, você está sendo estudada. Você vai sair daqui com chip no coração, porque a gente vai ver como ficou essa cirurgia. Eu falei, tá bom. E eles colocaram um chip em mim, e eu saí com o chip de lá. Mas é toda hora só agradecendo a Deus, né? Só agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, eu tenho um propósito comigo. E não vou mais reclamar, não vou mais nada. E saí de lá tão feliz, tão feliz. E as enfermeiras falaram assim, nossa, os médicos falaram que quando eu estava fazendo a cirurgia, falando que você é um milagre. Eu falei, então eu saí de lá tendo a certeza que eu era um milagre, né? E mudei minha vida completamente. E hoje você vive na melhor fase da sua vida. Vivo a melhor fase da minha vida. Depois de... Eu saí daquele hospital com um novo coração, com um propósito, sabendo que era amada por Jesus, sabe? Sabendo que era uma escolhida por Deus. E comecei a fazer tudo diferente. Comecei a estudar. Sempre tive esse propósito de ajudar, de cuidar, de abraçar as pessoas, porque um dia um abraço foi muito importante para mim.
Então eu tinha essa mania, eu tenho até hoje essa mania de abraçar, mas não é abraçar assim, é um abraço, sabe, aconchegante, era um abraço que eu sempre recebi, então eu sempre quis passar para as pessoas aquele abraço com Deus, aquele abraço acolhedor, e comecei a estudar, fiz outra formação, comecei a estudar, fiz mais outra formação. Uma amiga minha falou: Lu, eu tenho uma amiga que está nos Estados Unidos precisando de uma terapeuta, de um psicanalista, e você tem tudo. Eu falei assim, então tá, eu nos Estados Unidos? Aí ela falou assim, eu vou indicar você. Eu falei, tudo bem, então ela me ligou, e quando ela me ligou, ela falou, eu conversei com ela, não era nem atendimento, era só apenas uma conversa que ela estava me conhecendo. Aí ela falou assim, é você. E eu falei assim, sou eu o quê? É você que Deus preparou. Ele falou para mim que ia mandar uma pessoa que ia cuidar de mim, e é você. Glória a Deus. E eu comecei a dar glória, né? E marcamos atendimento, e com esse atendimento, eu atendi toda a família, e ela me indicou para outra família, e eu atendi outra família. Isso todo mundo nos Estados Unidos. Todo mundo nos Estados Unidos. E hoje você disse que está se formando, né? Lá. Ela me indicou para uma pastora, essa pastora me indicou uma ONG, eu me inscrevi nessa ONG, Cure, o nome dessa ONG, passei por todas as aprovações da ONG, atendo na ONG dos Estados Unidos, que atende Portugal, tá? Que atende Estados Unidos e outros países, e Brasil. E com isso eu cheguei a fazer uma seleção, uma prova de seleção numa faculdade especializada em terapia. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Fiz 3 provas e uma entrevista, passei. Na entrevista eu tinha ganhado uma bolsa de 70%. Depois da entrevista, o menino que me entrevistou, era até médico ele também, era psiquiatra. Ele falou assim, você ganhou uma bolsa de 70%, mas agora foi assim que ele falou, eu quero te dar uma bolsa de 100% nos Estados Unidos. E eu fiquei parada assim, aí ele falou assim, você ganhou uma bolsa de 100% dos Estados Unidos, com direito a estar aqui nos Estados Unidos, ou na sua formação, ou nos últimos meses da sua pós. Então aquilo ali foi impactante, né? Quem era a Luciana? De onde a Luciana veio? O que a Luciana passou para poder chegar até aqui? E hoje eu faço essa faculdade, hoje eu atendo nessa ONG nos Estados Unidos, tenho um paciente nos Estados Unidos, e a minha nova fase, né? A nova fase de uma mulher que, se tivesse feito uma escolha de se vitimizar, não estaria aqui, né? Para contar a história. Não estaria contando a história que eu tô contando, né? E Luciana, fala olhando aqui para a câmera, dá um conselho, possa ser que tenha, né, alguém assistindo esse vídeo que esteja passando pelas perdas, ainda não chegou no momento de cura, né? Ainda está no processo, perdeu ou ainda sofre o luto. O que eu deixo aqui para vocês é que o processo ele é difícil, tá? Quando a gente está passando por processo, se a gente não tiver um foco em Deus, se a gente não tiver uma ligação, uma intimidade com o Senhor, a gente não consegue de jeito nenhum, tá? Então, eu cheguei onde eu cheguei porque Deus segurou minha mão. Deus, ele deu passos e passos junto comigo. Eu não caminhei sozinha para chegar onde eu cheguei, tá? Então, eu acreditei, eu confiei em Deus e por isso eu tô aqui hoje. Os lutos que eu passei, Deus, ele sabe todas as coisas, né? Então,
o que eu digo para você é que os lutos, as dores passam, né? As lembranças ficam, a saudade fica. Mas cabe a cada um de vocês ter uma escolha do que você vai fazer com essa saudade, com esse luto. Então, o conselho que eu dou é que vocês escolham o que eu escolhi. Escolham ser forte, escolham estar debaixo da unção de Deus, estar na casa do Senhor, porque a gente não caminha sozinho. Se eu tivesse que caminhar sozinha, eu não estaria aqui. E, Luciana, é muito linda a história do seu filho, né? O testemunho, assim, de todo o teu testemunho. É muito lindo o ministério, né, do teu filho. Muito. E hoje, né? Hoje, é o Wellington, né? É o Wellington. Se o Wellington pudesse te ver hoje, né? Se a gente acreditasse nisso, se ele pudesse te ver hoje, o que ele acha, o que você acha que ele pensaria sobre a Luciana de hoje? Olha, com toda sinceridade, se meu filho pudesse me ver hoje, ele ia dar aquele sorriso lindo que ele tinha e ele ia falar, primeiramente ele ia falar, mãe, você tá linda, porque ele sempre me deu esse estímulo, entendeu? Que eu tava linda. E ia falar pra mim que tava muito orgulhoso de mim, tá? Ele, com uma simples roupa, ele falava, mãe, eu tenho a mãe mais bonita do mundo. Ele sempre falou isso, então eu acredito que ele estaria muito orgulhoso de mim e estaria feliz por eu ter passado por todas essas dores e ter me levantado, Continuado entendeu? no caminho, ter continuado, não e ter acreditando desistido, no Deus que ele te apresentou. acreditando principalmente no Deus que ele me apresentou, tá? E estaria muito feliz porque eu e as minhas filhas ficamos na casa do Senhor, se batizamos do jeito que ele falou para mim que era o sonho dele. Então eu acho que, com certeza ele estaria muito feliz. Glória a Deus. E o que Muito significa, Luciana, e o que significa para você hoje a palavra eu sobrevivi? Significa viver, significa se amar, significa ter a certeza que dias melhores virão, significa que O fim das coisas são melhor do que o começo. Nossa, o fim das coisas. Mas ainda não chegou no final. Isso aí que eu a tô glória da segunda casa caminhando. é melhor do que a primeira. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Gente, acreditam, tenham fé, confiem em Deus principalmente, tá? A gente passa por um momento difícil, mas segura na mão de Deus. Eu sempre tenho isso, porque eu sempre falo para pessoas que estão num momento difícil, principalmente luto, segura na mão de Deus, que você vai conseguir. Então, é isso que eu deixo para as pessoas, né? Eu sobrevivi, eu estou vivendo, continuando no meu propósito, tá? Confiando em Deus, acreditando que Ele pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas, porque nós somos filhos do Altíssimo, né? Verdade. Lu, Luciana, muito obrigada. Falando Lu por conta da intimidade, né? Luciana, muito obrigada por estar Obrigada aqui, a por ter vindo vocês. compartilhar o que eu aprendi, não sei você, mas o que eu aprendi com o teu testemunho é que a dor, ela nunca é o fim, né? E depois da dor sempre tem um recomeço. Sim, E muito lindo ver o agir de Deus na tua vida. História é a minha história. foram os seus lutos, suas perdas e os seus recomeços. Isa, eu também queria autorizar você deixar na minha rede social, na sua rede social, né, os meus contatos para aquelas mães que perderam seus filhos, para aquelas mães que quiserem me procurar, que quiserem conversar, a gente tem uma conversa, um acolhimento, fique à vontade. E eu também queria lembrar, Isa, que esse mês de abril, esse mês da Páscoa principalmente, foi onde eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho no dia da Páscoa, né? Foi no dia 9 de abril. Era um mês que eu me recolhia, era um mês que eu me silenciava, era um mês de dor. E hoje, para a glória de Deus, é um mês que eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. É um mês que eu fui convidada para estar aqui com você. Eu fui convidada para a conferência, eu tenho uma imersão dia 10, eu tenho um evento dia 20,
no Clube Septiba. Eu tenho uma conferência de mulheres no final do mês. Então, é um mês que Deus preparou para mim. Pro teu recomeço. Pro meu recomeço, né? Então, é um mês que é de reverência ao Senhor, vamos dizer, né? É um mês de recomeço. Então, eu convido vocês, tá? Eu convido vocês de estar se levantando, de estar buscando a paz que está reinando em mim nesses momentos, né? Então, mulheres, se permita recomeçar em Deus, porque a glória é dele, não é nossa. Que é tudo para ele, não para mim, tá? Porque se eu estou onde eu estou, é porque o Senhor me colocou. Então, a honra e a glória é para ele. Amém. Vou finalizar, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Vou finalizar fazendo uma oração. Amém. Tá bom? Uma oração por você que está vivendo Amém. um luto aí, que assim como a Luciana trouxe aqui pra gente esse lindo Amém, testemunho Jesus. de superação, ela tem vivido recomeços. Sim. Contando aqui agora que esse era um mês pra ela estar, né, vivendo dias difíceis, e o Senhor tem trago pra ela dias de glória, dias de trabalho, de renovo, de palavra. Fico muito feliz, Luciana, por ver Deus agir assim na tua vida, e eu tenho certeza que o Senhor vai agir na vida de quem está assistindo. Valeu a pena, não valeu? Ter ficado até o final. Já se inscreve no canal, mais uma vez, compartilha com alguém que está passando pelo luto, compartilha Sim. com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, esse Deus lindo que transforma, esse Deus que o pai e a mãe dela pediu para conhecer no final da vida. Sim. Gente, quanta coisa linda você falou aqui. E como assim tocou no meu coração, porque eu sou muito ministrada, de verdade, eu sou muito ministrada quando vocês estão aqui contando esses testemunhos de vocês. Amém. Tá bom? Obrigada. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Jesus. Pai, ó Deus, primeiramente quero te agradecer, meu Deus, pela vida da Luciana, que se propôs estar aqui. Ah, Deus, contando esse testemunho lindo de recomeço, um testemunho, Senhor, de dor, sim, porque, Pai, como a tua palavra diz, não estamos livres de viver dores nesse mundo, mas cremos num Deus e temos um Deus de recomeço, um Deus de milagre, um Deus de transformação. Quero, ó Deus, de mãos dadas a tua serva que tem vivido esses recomeços, que viveu como testemunho vivo aqui, Senhor, profetizar sobre a vida de você, que está vivendo um luto nesse momento. Você vai recomeçar. Esse luto não é para morte, essa dor não é para morte. Você vai viver um novo de Deus. Ah, creia nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso, esse Deus que faz milagres, que assim como Ele fez na vida da Luciana e na vida de muitas outras pessoas que têm passado por aqui, até mesmo na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Então, se você ainda não reconheceu esse Deus como o único, suficiente, eterno Salvador, eu te convido que você dobre os seus joelhos nesse momento, aonde você estiver, se não puder dobrar os seus joelhos, eleve os teus pensamentos aos céus e receba Ele como o único, suficiente, eterno Salvador. Aqui não proclamamos placa de igreja, mas um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que liberta. É assim eu quero terminar esse episódio nessa tarde, profetizando que esse Deus que fez na vida da Luciana, que tem feito, que tem levado ela lindo de recomeços, vai também te levantar e vai fazer na tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter assistido até o final. Valeu a pena. Muito obrigada. Me dá um abraço, Lu. Não é o fim, mesmo que tudo diga que acabou. Existe um Deus que escreve.